Imagina um inimigo que age em silêncio, por dentro. Um inimigo que na maioria das vezes só é descoberto quando já é tarde demais. Parece roteiro de filme, né? Mas é real. Hoje a gente vai acender a luz e expor o câncer de ovário, para aprender a reconhecer os sinais dele antes que seja tarde. 75%. Sabe o que esse número significa? Que de cada 4 mulheres que recebem o diagnóstico de câncer de ovário, 3 já estão em um estágio avançado. É um número assustador. E é exatamente por isso que estamos aqui, para entender por que isso acontece e como a gente pode começar a mudar essa estatística. E não é exagero. O próprio INCA, o Instituto Nacional do Câncer, classifica assim: o tumor ginecológico mais difícil de diagnosticar e com a menor chance de cura. É pesado. Ele é conhecido por ser traiçoeiro. Mas se a dificuldade é o grande problema, a informação é a nossa melhor arma. E hoje a gente vai se armar com muito conhecimento. Beleza, então vamos decodificar o câncer de ovário. Afinal, o que é e onde tudo isso começa? Para a gente poder lutar contra qualquer inimigo, primeiro a gente precisa entender como ele age, certo? Então vamos direto ao ponto. O que é exatamente o câncer de ovário? Como é que essa batalha silenciosa começa? Olha só, tudo começa aqui, nos ovários. São aquelas glândulas reprodutivas que produzem os óvulos e também hormônios essenciais, como estrogênio e progesterona. O problema todo começa quando uma única célula ali dentro resolve se rebelar. Ela para de seguir as regras do corpo e começa a se multiplicar sem controle nenhum. E é assim, célula por célula, que esse inimigo silencioso vai construindo o seu exército. E um detalhe que faz toda a diferença: não existe um tipo só de câncer de ovário. Pensa que são como exércitos diferentes. A grande maioria, tipo 90%, são os tumores epiteliais, mas existem outros. Os estromais são cerca de 7%. E tem os de células germinativas, que são mais raros, só 3%, mas que costumam aparecer em mulheres mais jovens. Entender contra quem exatamente se está lutando é o que define toda a estratégia da batalha. Ok, agora a gente entra na parte que literalmente pode salvar vidas. Os sinais de alerta que são ignorados. Sabe aquela ideia de que o corpo fala? Pois é. Só que no caso do câncer de ovário, ele não grita. Ele sussurra. E são sussurros tão discretos que a gente confunde com qualquer mal-estar do dia a dia. Nossa missão aqui agora é aprender a ouvir e a decifrar esses sussurros. A pergunta é: quais são esses sinais? Que mensagens são essas que o corpo manda e que tanta gente acaba ignorando? Vamos lá, olha só essa lista: inchaço frequente, dor na barriga ou na pelvis, dificuldade para comer ou se sentir cheia rápido demais, vontade de urinar toda hora, cansaço, dor nas costas, prisão de ventre. Soa familiar, né? Pois é, e é aí que mora o perigo. O segredo, a palavra-chave aqui, é persistência. Se algum desses sinais aparece e não vai embora, se acontece quase todo dia por 2 ou 3 semanas seguidas, isso não é normal. Não é para se desesperar, mas é um alerta claro, um sinal para procurar ajuda médica e investigar. E os fatores de risco? Bom, a gente tem alguns que aumentam as chances. Ter casos na família, principalmente ligados aos genes BRCA1 e BRC2, estar na pós-menopausa ou nunca ter tido filhos são considerados de alto risco. Outros de risco moderado incluem coisas como ter começado a menstruar muito cedo, mas atenção, a maioria das mulheres diagnosticadas não tem esses fatores de risco. E tem a parte boa: algumas coisas parecem reduzir o risco, como o uso de pílulas anticoncepcionais e a amamentação. O mais importante é conhecer o próprio corpo e a própria história. Beleza, digamos que um sintoma persistente foi notado e a consulta médica foi marcada. E aí, o que acontece agora? Vamos entender esse caminho para o diagnóstico, deixar a preocupação de lado e buscar clareza. Vamos ver o passo a passo. Essa jornada de diagnóstico geralmente começa com o exame pélvico, o exame ginecológico de rotina. Se o médico encontrar alguma alteração, o passo seguinte costuma ser um exame de imagem, tipo um ultrassom. Também pode ser pedido um exame de sangue para checar um marcador chamado CA-125. Mas a confirmação mesmo, o teste definitivo que bate o martelo, é a biópsia. É quando se retira um pedacinho do tecido para análise. Uma vez que o diagnóstico é confirmado, vem uma etapa crucial chamada estadiamento. Isso é basicamente para entender a extensão da doença. Pensa que o estadiamento é como criar um mapa, que vai mostrar para os médicos o tamanho do problema e principalmente até onde o câncer se espalhou. E esse mapa é super claro.
Olha só, no estágio 1, a doença está contida ali só em um ou nos 2 ovários. No estágio 2, ela já se espalhou para outras partes da pelve. No estágio 3, já chegou no abdômen e no estágio 4, ela já foi para fora do abdômen, o que a gente chama de metástase. Dá para entender por que o tempo é tão importante, né? Descobrir a doença lá no comecinho, no estágio 1, muda completamente o jogo. Ok, agora vamos falar de tratamento e de esperança. Porque sim, mesmo diante de um diagnóstico que assusta, existe um plano de ação, existem tratamentos eficazes e existe um caminho a ser seguido. Basicamente, o tratamento se apoia em 3 pilares principais: a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. A cirurgia geralmente é a primeira linha de ataque. Logo depois, vem a quimioterapia, para caçar e destruir as células doentes que possam ter sobrado. A radioterapia é menos comum, usada em alguns casos bem específicos. Então, a cirurgia é o tratamento principal, muitas vezes envolvendo a remoção dos ovários e trompas. A químio vem em seguida para limpar o terreno, sabe? Mas, além disso, a batalha não é só física, né? E é aí que entram as terapias complementares. Coisas como acupuntura, meditação, yoga, elas não curam o câncer, mas ajudam a controlar os sintomas, o estresse e dão uma força enorme para a pessoa que está nessa luta. Bom, a gente está chegando no final, mas essa parte é fundamental. Vamos falar sobre prevenção e sobre apoio. Porque o conhecimento que a gente viu até aqui, ele é o ponto de partida para tudo. A verdade é que não existe uma fórmula mágica, uma maneira garantida de prevenir o câncer de ovário. Mas, como a gente viu, alguns fatores estão ligados a um risco menor. O mais importante, a atitude mais poderosa que se pode ter, é muito simples: manter as consultas ginecológicas em dia. O acompanhamento regular é a nossa melhor ferramenta. Receber um diagnóstico como esse é uma jornada muito difícil. E ninguém precisa passar por isso sem ajuda. É fundamental ter apoio, passar tempo com as pessoas que se importam e, mais importante ainda, permitir que elas ajudem. Isso não é fraqueza, é parte do tratamento. Família, amigos, grupos de apoio, eles formam uma rede de proteção essencial. Pronto, agora toda essa informação está aí, disponível. Mas sabe, conhecimento parado não muda o mundo. Então pense em alguém agora, uma amiga, sua irmã, sua mãe, uma colega. Compartilhar o que a gente conversou aqui hoje pode ser aquele sussurro que essa pessoa precisava ouvir. Um simples compartilhamento pode incentivar alguém a marcar uma consulta que pode salvar uma vida. Deixe um comentário aqui embaixo contando qual foi a informação que mais te marcou. Juntos a gente pode fazer muito barulho contra esse inimigo tão silencioso.